Silêncio, pessoal. Na verdade, hoje não vou conseguir gritar toda essa semana, sem sentido da realidade. Entonces les pido cooperación porque este contenido es muy importante. Independentemente que vai cair na prova, cair na vida. Vamos a continuar y nos falta una patología para terminar el síndrome obstructivo, que es la EPO. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu vou citar o que corre, tá? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también forma parte del síndrome obstructivo. Qual vai ser a diferença aqui? Aqui, uma das diferenças mais importantes vai ser a causa. Lembram da asma, quando hablamos, dijimos que tinha como 3 componentes importantes, que era como um tripé, que eu precisava de um fator genético, que era importante, mas não era determinante, ela sozinha não fazia muita coisa, e precisava do fator imunológico, e precisa também do fator ambiental. Quando tem essas 3 combinações, geralmente é que a pessoa consegue desenvolver asma total. Aqui, não preciso de um componente genético, não preciso de uma causa imunológica, mas sim eu preciso desse ambiental. E esse ambiental é o hábito de fumar. Volto a repetir o que eu já falei na última aula. Quando eu falo hábito de fumar, tudo que solta fumaça, dá o mesmo, aquele canudinho que leva, assim chama? Que vai de uma boca para outra, vocês sabem disso? Não, não sabem o que ele viu na boca, não está levantando. Além da fumaça. Existem eletrônicos, que mais? Vapor, se você queima. Carvão, cozinhar com carvão todo dia. Mesma história. Estou inalando humo da mesma maneira, certo? Então, esta causa fundamental é a que vai ser la causante y la desencadenante de esta patología que também forma parte do síndrome obstrutivo, certo? Por que vai formar parte? Dijimos que no asma, lembram da minha árvore bronquial bonita? Para ver a viver, quero tirar minha cabeça. Quando eu tenho aqui um brônquio, dijimos que no asma, eu vou ter na edematização desta parede, certo? Que faz com que a luz diminua. E também tem um componente de reator bronquial, onde se acumula mucus aqui nessa luz e diminui mais ainda. Isso vai acontecer em forma de crises, ou seja, vai ter um momento em que esse brônquio já está reduzido, mas no momento da crise reduz mais ainda, por isso que o paciente descompensa clinicamente. Sim? É o síndrome obstrutivo, pero de causa de EPO. Vamos ver que tem 2 formas de apresentações, ou 2 fenotipos, como quero chamar. Acontece o mesmo. Eu vou ter também esta hipertrofia da parede do brônquio. A diferença é que não vai ser por crises. Ela vai ser de forma paulatina. Todos os dias, podemos dramatizar um pouco mais. Cada cigarro que eu levo na boca, de qualquer tipo, eu estou ajudando que essa parede bronquial hipertrofie. Não somente hipertrofie, senão que ela com o tempo vai se ressecar e vai se deformar. Dependendo das formas clínicas, que vamos ver que temos 2 formas crônicas de apresentação, pode afetar não somente a parede, que como ela não é em forma de crises, uma vez que essa parede fica mais grossa, né, mais hipertrofiada, não tem nada que melhore. Você pode tacar broncodilatador, mas a parede já está desestruturada, já tem uma deformidade, e essa deformidade é irreversível. Meu paciente pode parar de fumar e não fumar nunca mais, mas isso não vai melhorar. O que é que eu posso fazer? Evitar que piore. Esse é o máximo que eu posso realizar, porque o dano do cigarrillo é irreversível. Cada cigarro, pensa nisso, cada cigarro que eu levo na boca eu estou ajudando aqui. E eu vou deixar como se fosse uma cicatriz. Sim? E é isso que o paciente deve de entender. Porque se eu não entendo essa fisiopatologia, como o paciente vai vir me explicar? Vai falar, doutora, mas eu fumava 30, agora eu estou fumando 10. Eu estou melhor? É a mesma coisa que eu falo, nossa, mas eu usava cocaína todos os dias, agora eu uso 3 vezes por semana.
ya no soy viciado más. Se aplica lo mismo, simplemente se cambió la adicción. La diferencia es que el hábito de fumar es aceptable socialmente. ¿Por qué? Porque no nosotros, né? Para ele sim, ele está destruindo essa estrutura anatômica que primariamente está bem. Você entende? Vamos fazer isso com o paciente, mas a gente tem que saber isso. E fazer-lhe entender que o primeiro passo para que isso não piore é parar de fumar. Se o paciente não para de fumar, não tem tratamento efetivo que evite que ele piore. Certo? Esta destruição dessa parede pode, inclusive, vamos ver em algumas formas de apresentação, pode afetar até a parede alveolar, que ele vai levar essa ressequerar, vai deixar seco e deforme e também rígido, duro, a parede alveolar também. Por quê? Porque ela vai afetar todo esse árbol bronquial, vai chegar até os bronquiolos terminais e pode, inclusive, deixar rígido essa parede alveolar. Então, ela perde essa elasticidade. Ela não vai conseguir se dilatar, encher de ar quando eu expiro. Ela vai ficar até um certo ponto, então eu vou ficar com falta de ar. Inclusive, vamos ver em outras aulas que tem algumas consequências a isso. Se eu faço uma inspiração muito forte ou eu oxigeno mais do que eu deveria esse paciente, essa parede alveolar já pode quebrar. Porque não tem a mesma resistência que uma parede bronquial, certo? Então, vou ter escapamento de ar dentro do parênquima para fora. É um dos que conhecemos como pneumonia, espontâneo, sem nada. Está sentado? Estou. Certo? Uma vez que eu já sei como isso acontece, existem várias formas clínicas. Por que eu digo várias formas clínicas? Porque ante essa deformidade, o meu organismo, que aí não se conhece por que acontece de um jeito e por que do outro, mas sabemos que existem duas maneiras. Quando essa EPOC é muito crônica, quando ela passa um tempo de evolução considerável, geralmente as literaturas descrevem de 5 a 10 anos de um síndrome obstrutivo crônico, o paciente começa a desenvolver cambios estruturais. Muitas vezes com a tentativa de se adaptar, mas ele vai ter consequências clínicas. Então eu posso ter duas formas clínicas, ou chamam de dois fenotipos da EPOC. Como vai ser? A primeira, e uma das mais frequentes, é a EPOC em forma de enfisema pulmonar. O que acontece aqui? Essa parede, que falamos que ela vai engrossando, hipertrofiando e ficando rígido, porque ele fica seco, afeta também as paredes desses alveolos e ele fica rígido com o tempo. Com o tempo, o paciente desenvolve, obviamente, uma dificuldade respiratória crônica. Se eu tenho já os meus brônquios e a parede de vários alveolos também enrijecido, será que eu vou conseguir expulsar o ar que eu tenho aqui? Esse tórax se vai deformar mais ainda. E não vai ser só nas formas das crises, como vimos na asma. Ele vai estar assim. Acabou. Será que eu destruí ele? Não foi. Tá. Achei que eu queria. Com mais. Onde que eu estava? Quanto mais eu vou inspirando, quanto mais esforço que eu faça, esse ar que eu deixei preso aqui não vai expulsar, certo? Então, esse tórax vai se deformar de forma crônica. Ele já vai ficar assim, o resto da vida. É o famoso e o verdadeiro tórax ectomênico. Ele já vai ficar com um fenotipo específico, ou seja, você já vai descrever esse tórax em repouso assim. Além disso, aqui eu trouxe essa é gráfica, tá? Mas eu trouxe algumas fotos reais, acho que já devem ter visto. Como esse tórax entonel, consigo visualizar esses espaços intercostais. Não somente que eu visualizo, senão que aumenta o espaçamento entre eles. Ele não está mais reto? Sim, né? Lembra do tórax de um síndrome obstrutivo que descrevemos? Aqui está na sua máxima expressão. Porque o meu paciente está hiperinsuflado. Vou ter rectificação das costilhas. Ao ficar reto, o espaço não fica maior ainda. E além disso, o meu paciente ganha uma face característica, que se conhece como face del soplador rosado.
Por que soplado? Porque ele sempre vai ficar fazendo bico. Vai fazendo bico, não coloca, tá gravando, né? Vai fazendo bico, tá? Dificuldade respiratória, porque o paciente parece que está soprando o tempo inteiro. E isso vai requerer um esforço dele, por isso que ele fica com o bico, não fica rosa, né? Avermelhado. Então, essa cara, essa face é característica patognomônica de um enfisema pulmonar, certo? Face do soplador rosado. Além dessa face de dificuldade respiratória, querem colocar nele uma nasal, pode ter, dependendo da intensidade dos sintomas, ele pode estar cianótico, com palidez, certo? Tudo o que vocês queiram descrever na expressão pode estar, claro. Bom? É o homem vermelho. Porque já eu achei que estava falando em português, eu pensando que palavra era sempre. Ou também ele é conhecido como el oso rosado, literaturas antigas, que descreve como urso com cara avermelhada. Nada mesmo. O que nos interessa aqui? Que mi paciente tem uma dificuldade respiratória crônica que já repercute no fenótipo. Ou seja, eu olho para o meu paciente e eu já posso supor o que ele tem. Sim? E aí eu vou procurando mais a causa, quantidade de tempo, certas consequências e trabalhando já em como evitar que isso piore. Mas no diagnóstico, muitas vezes eu já vejo da minha expressão. Professor, essa caquexia é pela fadiga muscular? Sim. Ela vai perdendo massa muscular brutal. E pacientes com dificuldade respiratória têm dificuldade na alimentação também. Sim. Afinal, fica com mais sede e fome. Então, eles vão inverter. Mas não é obrigatório que o paciente esteja baixo peso, tá? Pode estar no peso com um tórax grande, certo? O mais frequente que eu vejo, eu vou ver uma caquexia com perda de massa muscular. É mais frequente, mas não é indispensável. Vai fazer, mas para que aconteça uma fibrose, eu preciso um tempo tão prolongado e discussão do parênquima. Eu preciso um outro fator associado, que não é possível que aconteça. Mas o enfisema sozinho é mais difícil. O paciente tem que viver mais tempo, geralmente. Eu achava que essa perda de elasticidade era justamente fibrótica. Sim. Mas na definição ali está assim. Não é fibrótica. Porque quando é fibrótica tem que afetar a parênquima como tal. E aqui ele só afeta a boca. Se falamos só de enfisema. Agora, vamos supor que o meu paciente desenvolveu fumante crônico, ela teve uma DPOC e pegou uma tuberculose, beleza? Já afetou parênquima como tal, tá? Na segunda parte da aula eu vou falar de parênquimatoso, mas tuberculose sim não inclui no programa de vocês, mas acho que na prática eu vou falar disso. E existem consequências fibróticas. Quando se associa assim, já desenvolvo uma atrofia de todo esse parênquima. Aqui, a consequência dela é a afetação de arco bronquial, que pode chegar à parede alveolar, como máximo. Tá vendo? Dúvidas daqui? Se eu vou descrever, por exemplo, meu exame físico de um enfisema, inspeção, acho que é o mais florido, né? Tem mais dado vai ter. E se eu vou descrever uma palpação, por exemplo, desse paciente, como vai ser? A facilidade vai estar reduzida globalmente, né? Inspeção, já descrevemos isso. Palpação. Elasticidade está diminuindo. Fremito como vai estar diminuído globalmente. Se eu for auscultar, por exemplo, como vai estar? Auscultar. Diminuição globalmente de volume vesicular. Se tem ruídos ou estertores, vou ter secos, não é obrigatório ter, tá? Mas um dos mais frequentes que apareçam são sibilos. Essas sibilantes podem ser isolados, únicos. Tem vezes que eu vou auscultar, o paciente vai ter mais ruídos, tem vezes que vai ter menos, ou seja, isso não é um padrão. Mas o mais frequente é que ele tenha sibilantes ou bronquios, não necessariamente os dois, mas geralmente aparece com maior frequência sibilantes em forma isoladas. Tá? O que é isso? Bubu. Tá. Bubu.
receta, una tos característica del fumante, ¿cuál era? Perduna o ronca. ¿Sí? Esa va a ser la característica. Si voy a hacer mi percusión, eso también va a ser bien florido, y va a ser una hiperresonancia intensa, aura, parece un tambor. ¿Tá? Não, por la história clínica aparecer um tambor, tá? Hiperressonância, vai ficar a professora melhor. Hiperressonância, ou seja, que tem um retorno auditivo muito mais alto, porque aqui o tonel é bem considerado, certo? Pode ser também que este paciente não desenvolva o enfisema, mas ele tem uma EPOC, ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. O que acontece? Que o organismo reage ou responde, e às vezes até numa tentativa de permeabilizar essas vias respiratórias, como ela fica seca e rígida, o organismo responde com uma hiperreatividade bronquial. Simplesmente que essa rigidez da parede bronquial nunca melhora, então ele sempre produz, ele sempre vai fazer uma hiperreatividade bronquial, então ele vai fazer algo parecido que acontece na asma, onde à medida que mais vai reduzindo essa luz bronquial, aqui en mi luz, específicamente en las paredes bronquiales, va a haber una hiperproducción de mucus. Essa produção de mucus vai ser tão intensa que o paciente vai expectorar de consistência mucosa, mas de forma matutina, todos os dias. Ele acorda e expectora, acorda e expectora. E não vai ser quantidades pequenas como na asma, vai ser abundante. Ele pode expectorar inclusive o dia inteiro. E aqui eu tenho inclusive um padrão de quantidades de tempo que o paciente deve ter essa expectoração. Para começar, o paciente não vai ter esta rigidez como tal, mas sim eu tenho diminuição da luz bronquial, o paciente está com falta de ar igual. Ele não vai desenvolver o tórax intonel, porque aqui eu não vou ter essa rigidez da minha parede, então, em vez de eu acumular maior quantidade de ar como tal, dentro do tórax, o que eu vou fazer? Vou produzir mucus. Essa mucus se vai convertir em expectoração como tal, porque vai ser grande em quantidade. Vai ser uma expectoração mucosa de coloração grisácea, acinzentada. Chega a ser vômita? Não chega a ser vômita, mas vai ser grande em quantidade, tá? Porque quando eu lembro, às vezes essa coloração não é fácil de lembrar, lembra de fumaça. Tacar fumaça numa expectoração, que deveria ser branca, vai ficar como? Cinzentada. Então nos ajuda, como recurso neumotécnico, lembrar a coloração, porque vai ser a determinante para fazer diarreia. Não somente deve ter essa característica, ela deve ser também matutina. O que quer dizer matutina? A la mañana. Despierta, tosse e inspectora. Despierta, tosse e inspectora. Aqui já sai do padrão, já não vai ser uma tosse pedruna, ronca. Vai ser uma tosse úmida, produtiva. Que pode estar inspectorando todos os dias, sim. Ou seja, o dia inteiro, sim. Mas o que vai me ajudar para o diagnóstico que ela seja matutina. E além disso, ela tem que cumprir um tempo determinado. Debe tener una expectoración como mínimo 3 meses seguidos. Por 2 años consecutivos. O que quer dizer isso? Vamos supor, ele começou a expectorar esse ano. Essa expectoração tem que ser todos os dias, como mínimo 3 meses seguidos. Pode até dar uma pausa, mas no seguinte ano tem que fazer essa mesma quantidade, dá na mesma época do ano. O que me interessa é que tenha 3 meses seguidos e como mínimo 2 anos consecutivos, certo? Geralmente está baixa essa aqui. Às vezes nem tem pausa durante o ano, tem? Mas por lo menos para chegar, para descartar outras causas, ele deve cumprir esse padrão, certo?
Quando eu tenho essa forma clínica, eu já posso supor várias características, né? O sea, si mi paciente no tiene una tos seca, no va a desarrollar un tórax entonel, meu fenotipo já mudou. Y es lo que conocemos como bronquitis crónica. La forma de bronquitis crônica, eu tenho uma clínica mais sugestiva, mas o meu exame físico não me dá muitos dados. O que vai me dar mais dados, muito mais do que tórax na inspeção, que deveria dar muita sintomatologia, eu vou ter uma face característica también, que não vai ser uma face de soplado dorsal. Aqui eu vou ter uma face que se conhece em espanhol como azul abotargado. Esses 2 anos vão ser pedidos como critério para quê? Para diagnóstico. Para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico de ECOG em forma de bronquitis crônica. Então, vou precisar 2 anos para dar o diagnóstico do paciente. Exato. Se ele tem história também. Tem que ter. Vamos falar disso. Não, é que ela está falando sobre tipo, o acompanhamento do paciente durante 2 anos para poder ter o diagnóstico, ou se ele tem caso de tipo, histórico de 2 anos tendo. Claro, das duas maneiras ele precisa dessa redução. Agora, aqui essa face de azul, a vontade, vamos chegar aí, nas comparações calma. Embriague, um segundo. Nessa bronquitis crônica, essa face azul abotargado também vai ser uma face única dela. Também é uma face de dificuldade respiratória. Simplesmente porque o paciente não vai estar com essa fase ansiosa. O que ele pode ter? Ele vai ter uma face que lembra muito a um edema, a uma face inchada. Mas isso se vai dever ao cansaço. Ele vai ter uma fase de esgotado, cansado, mas cianótico. Pode estar, às vezes, com a boca aberta, com essa dificuldade respiratória. Com isso, eu não estou falando que clinicamente ele está melhor do que o anterior, não. Também tem dificuldade respiratória. Quem sabe ele chegue numa ortopneia depois também, claro. Simplesmente que ele desarrolle a forma clínica de como se apresenta a doença nessa última etapa que é diferente. A face é característica, como chama? Azul abotargado, não sei como se traduz, vou ver para vocês a tradução. Seria um azul inchado. Não coloquei isso na prova, até que não sei nem se essa palavra é aceita. Mas para lembrar mais ou menos quando eu vejo para reconhecer. Tá? Vai ser uma face que lembra mais de uma face edematosa, e o paciente pode estar com a boca entreaberta e cianótico. Essa cianose não necessariamente vai ser em todo o rosto. Eu posso ter peribucal, que é muito frequente, periorbital, e depois com o tempo vai ficar toda cianótico a face inteira, mas não é necessário que toda a face esteja cianótica, certo? Se este paciente eu vou fazer, porque eu digo que o meu exame físico não me ajuda. Se este paciente, eu lhe vou realizar uma comparação de achados no exame físico, se eu vou fazer uma inspeção desse tórax, eu coloquei um sobrepeso, mas não é também imprescindível, tá? Só para dar maior contraste. Este tórax, na inspeção, pode ser totalmente normal. E se tem uma dificuldade respiratória, van a ser signos de dificuldade respiratória. Mas o formato do tórax não vai ser endodêmico. Meus espaços vão estar no tamanho normal. Ele pode ter até tiragens. Pode utilizar até esternocleidomastoide para poder respirar. Mas o tórax não vai estar deformado como estaria em um enfisema. Se eu vou fazer uma palpação, pode estar normal. Se ele não tem tórax em tonel, ele vai ter uma expansibilidade relativamente normal. Não necessariamente vai estar reduzido. Se vou fazer uma percussão, não tem uma acumulação de aire de forma crônica dentro desse tórax. Se eu vou fazer percussão, eu posso ter sonoridade normal. Se eu vou fazer uma ausculta, aí sim vai ser idêntica a essa. Por quê? Porque eu vou ter dificuldade na entrada e saída de aire. Então, o meu borbulho vesicular aqui vai estar reduzido. Se eu tenho ruídos, vão ser até os mesmos. Roncos ou sibilantes, não necessariamente os dois, mas vão estar de forma isolada. Por quê? Porque afinal é a mesma patologia. Simplesmente a forma de expressão dela, de formas clínicas, eles são diferentes. E até agora nenhuma literatura explica por que certas pessoas desenvolvem o enfisema ou por que outras pessoas desenvolvem bronquitis crônica. E existe, inclusive, uma redução de pacientes, mas existe que desenvolvem as duas formas. Então não tem nenhum padrão.
Para que eu saiba, você vai fazer um enfisema, você vai fazer uma bronquite crônica. Certo? Alguém levanta a mão que eu vi por aí? Diga. O enfisema, ele sempre vai estar com o tórax intonel ou é com o tempo? Para que você fale que ele desenvolveu enfisema, tem que ter tórax intonel, senão não é enfisema ainda. Por que eu digo ainda? Porque tanto enfisema como bronquitis crônica são dois extremos da patologia. É quando a patologia já está nessa etapa terminal praticamente. Já é um caso hiper grave. E a maioria dos pacientes não estão aí. Eu não preciso esperar o meu paciente fazer um enfisema ou fazer uma bronquitis crônica para que eu fale que ele tem uma bronquite. Eu preciso de 2 anos para saber se ele está em bronquitis crônica? Claro. Mas eu preciso de 2 anos para que ele chegue nessa forma terminal de bronquitis crônica. Eu preciso que ele faça um tórax intonel? Preciso. Mas ele não vai fazer um tórax intonel de um dia para o outro. Ele precisa de um tempo de evolução. Então, eu preciso dessas características clínicas e fenotípicas para saber se ele é em forma de U ou em forma de U. A maioria dos pacientes não estão nesses polos. A maioria dos pacientes estão aqui no meio. Que es aquel paciente que tiene una reducción de la función respiratoria por hábito de fumar y esa consecuencia ocurre como alteração espirométrica, porque clinicamente não se encaixa nem aqui, nem aqui. Isso não quer dizer que ele não tenha uma EPOC também. Simplesmente que essa EPOC ainda não está nessas fases dele. Vai chegar algum dia, e eu não sei qual ele vai desenvolver, certo? Mas se eu tenho dificuldade respiratória crônica, é a mais comum. Tosse perruna crônica todos os dias, sem expectoração, mas não tenho tórax intonel ainda. Tudo me indica que o final dele é chegar aqui, certo? Mas ele não está aqui ainda. Ele está em forma de EPOC, sim. E eu devo retrasar o máximo possível das apresentações terminais, porque uma vez que se instala, é irreversível. Lembre-se que o dano que vai acontecendo, eu tento evitar que piore, mas melhorar não dá. Até clinicamente, quem sabe, a gente consegue melhorar. Mas função respiratória a nível espirométrico é irreversível. É quase irreversível, não vamos ser absoluto. Mas é praticamente um milagre que ele tenha esse retrocesso de função respiratória. Certo? Eu queria falar isso, mas eu penso geralmente. Nesses 2 casos vai ter um remodelamento do brônquio, certo? Então significa que nos 2 casos pode ser que nenhum dos 2 respondam à bronquodilatadora. Não é que pode ser, nenhum vai responder. Estruturalmente, tá? Clinicamente, sim. Por quê? Falando já da clínica, né? Se eu vou fazer exame físico, eu tenho essas diferenças de contraste. Posso ter pequena informação de enfisema, pequena informação de EPOC, de bronquitis crônica, mas eu não consigo lateralizar nenhum deles. Quer dizer que ele está nessa porção média dos quadros clínicos. Em todo paciente obstrutivo, como falamos em asma também, além da clínica, exame físico, eu preciso fazer uma espirometria, certo? Essa espirometria, aqui é muito importante, eu trouxe aqui os valores. Por que é muito importante aqui? Porque independentemente da clínica, se ele está em forma de enfisema ou está em forma de bronquitis ou não tem nenhuma, a gravidade da patologia não vai me dar qual forma clínica ela está. A gravidade desse paciente vai me dar a função respiratória. Então, essa clínica me ajuda como fenotipo, né? Como classificar ele, como se apresenta a patologia, ou às vezes me ajuda, inclusive, a você suspeitar do diagnóstico. Mas uma vez que eu fecho o diagnóstico, eu tenho que ver quão grave está o meu paciente. Se ele vai precisar uma ventilação permanente, se ele vai precisar de oxigenação em casa, se eu preciso internar ele, certo? Para isso, a gente vai usar valor espirométrico igual e a gente utiliza uma escala que se conhece como escala de Gold. Quando vamos fazer na espirometria, falamos um pouco disso na asma, né? En la espirometría, yo voy a tener un valor que vai me dar meu valor de função respiratória forçada. Lembram que é a quantidade de ar que eu consigo expulsar no primeiro segundo da expiração, volume respiratório forçado,
es lo que me va a dar la capacidad de expirar. Se eu tenho um síndrome obstrutivo, cada vez mais essa capacidade de expiração vai ser mais longa, né? Em um segundo não vou expulsar muito ar, eu vou precisar 5, 6 segundos. Por isso que é prolongada, certo? Dijimos que los valores normales de un paciente con función respiratoria normal, o ideal seria que ele consiga expulsar pelo menos 80% do ar expirado no primeiro segundo, certo? Entonces quiere decir que los valores normales aquí va a ser 80% o 0.8, como quieran falar, ou mais, né? Quando hablo de um síndrome obstrutivo, para começar vai ser menor que esse. E se é uma EPOC, pior ainda. Lembre-se que o síndrome obstrutivo é crônico. Aqui, eu vou fazer minha espirometria em 2 momentos. Inclusive, vai me diferenciar se é uma asma ou se é uma DBOC. Porque pode existir que o paciente seja asmático e fume, por exemplo, e ele tem uma dificuldade respiratória crônica. Eu não sei se ele está com uma crise de asma ou a EPOC piorou. Eu vou ficar nessa dúvida, sendo que o quadro clínico é muito parecido e o fator de risco ele tem os dois. Muitas situações podem acontecer isso. Aqui, por isso é que a espirometria, eu vou realizar uma espirometria em repouso, que seria mesmo os cuidados que a gente toma para aferir pressão. Lembra? Quando ele vem à consulta, se você vê ele cansado, se vê andando, você senta ele de 30 a 40 minutos, mesmo padrão, tá? Realiza uma espirometria, ele é um fumante crônico e asmático também, certo? Vamos colocar essa situação. Vamos suponer que ele está com uma função respiratória, sei lá, vamos piorar tanto ele, 65, ¿sí? En repouso. Luego realizo otra espirometría, pero se conoce como espirometría post-broncodilatadora. ¿Qué sería isso? Eu aplico um broncodilatador e nada para ele. Eu utilizar nada de corta, vamos estar fazendo uma prova, né? Le voy a poner salbutamol, me pasa. ¿Sí? Una vez que pase el tiempo, sería de 1 a 3 minutos como máximo, eu faço outra espirometria. Esse broncodilatador, independentemente se eu sou asmático, se eu fumo, se eu não fumo, ele vai fazer o efeito dele. Ele vai broncodilatar. E se esse paciente faz uma broncodilatação, vai ter uma melhora clínica. Agora, essa melhora clínica vai ser mais chamativa em um paciente que tem crises ou em um paciente que tem deformidade estrutural? Sempre. A resposta vai ser muito maior, porque se eu estou numa crise, eu estou no estímulo. O meu brônquio normalmente não estava assim. Eu piorei ele por algo emotivo do meu alergênico. Então, o meu broncodilatador vai ser muito mais efetivo, inclusive em função respiratória. Eu vou ter uma melhora significativa no asma. E na DBOC, por mais que eu melhore, nunca vai se comparar lá de um asma. Então, aqui, o que padrão eu vou ter? Se eu tenho uma melhora mais de 12% de la del reposo, então é asma. Se eu tenho uma melhora menos que 12% do valor em repouso, então é E esse valor pós-broncodilatador é o que eu vou utilizar para classificar a minha EPOC. Este valor pós-broncodilatador. Quando eu falo de melhora na EPOC, é ínfima, tá? Não chega nem a 5, muito menos 10%. Às vezes é 1 ou 2 e às vezes nem melhor. Dependendo do estado que se encontra o paciente. Eu vou pegar esse valor de espirometria pós-broncodilatador e eu coloco na minha tabela. Se esse valor está maior ou igual a 80%, que geralmente não vai acontecer, mas vai que tem um milagre e você fez um diagnóstico bem cedinho da minha DBOC ou da minha EPOC, le classifico como a escala de Wolf 1 ou leve. Si es que mi paciente tiene mi valor espirométrico post-broncodilatador entre 50 y menos de 80, o sea, sería 50 a 79, le coloco en Gold 2 o de Gold moderado. Si está entre 30 a menos de 50, sería 30 a 49, Gold 3 o
ou grave. E se está menos de 30, se classifica como muito grave. Certo? Lembre-se que esse vai ser um valor pós-broncodilatador. Eu explorei o máximo de dilatação desse bronco, mas isso não consegue. Certo? Então, esse valor que eu utilizo para a escala de gravidade ou severidade do fluxo aéreo em uma época. Certo? E aqui vocês vão classificar esse paciente para que eu saiba que tratamento levar. Sabemos que em semiologia nunca vou cobrar tratamento, mas saibam para que é a classificação. Sim? Aqui, por exemplo, primeiro tratamento aqui vai ser parar de fumar, certo? Se o paciente não parar de fumar, o que eu vou fazer hoje? Sim? Se aí, geralmente nós sozinhos, como médico, não vamos conseguir isso. Nunca. Eu preciso de apoio, eu não sei convencer nem eu mesma de nada. Tanto que eu vou conversando, existem profissionais capacitados para isso, você não souber. E peçam ajuda para você entender. Você acha que o psicólogo vai te ajudar melhor? Ele sabe fazer terapias de recepção de hábitos. E ele vai poder tomar, ele é tão forte, tão intenso, que o paciente chega não somente a uma dependência emocional, psicológica, senão uma dependência física. Ele entra num verdadeiro síndrome de abstinência. Então ele não vai conseguir isso sozinho. Por mais que ele fale, eu vou decidir, eu vou parar, daqui a um mês ele volta. E certeza que vai voltar. Tanto é que para classificar um paciente como ex-fumador, o paciente deve de levar como mínimo de 5 a 10 anos sem fumar. Se ele não passou minimamente 5 anos sem fumar nem um cigarro, e não é eu fumando só um, você é fumante ainda, certo? Se não passam esses 5 anos, você caracteriza paciente fumante, certo? Passou de 5 anos, beleza, paciente ex-fumante. Por quê? Porque lá os cambios estruturais, cambios clínicos significativos, como um estado de desintoxicação, antes desse tempo eu não vou ter. Então, clinicamente não me adianta que eu coloque ex-fumante se ele está fumando faz um mês atrás. Ele vai estar igual que faz um mês, certo? Para saber de 65%, no caso ele já se enquadraria em gol de 2 moderado. Exatamente. E aí, no caso, o pós-broncodilatador é um exame que eu faço para diferenciar de asma de EPOC. Se esse, por exemplo, vamos ver, às vezes aqui na EPOC, esse 65 é o mesmo aqui. Porque falamos que a melhora deve ser menos de 12%, mas ele vai ter 10%. Raríssimo, pode até ter. Inclusive aqui, por exemplo, quando ele vai melhorar aqui em 67%. Esse é o comum. Porque por mais broncodilatador que você traga no paciente, ele não dilata. Ele não está rígido, seco. Certo? Para ser uma asma que dá 77%. Certo? 12%, calcula, dá pra ver o valor que você queira pôr. Depende muito do valor da repouso. Às vezes meu paciente em repouso já estava grávido, né? Então a melhora não vai ser tanta com relação aos 65. Se eu tenho em repouso, por exemplo, 40, que pode ser uma crise de asma leve moderada, certo? Então a melhora dele tem que ser mais 50, 55, mais ou menos, para que eu considere que essa redução de função respiratória é por asma. Mas se ele melhorou e foi para 45, não era asma. Daí um cambio estrutural. Essa perca de função respiratória foi por causa da EPOC, já por mais que ele tenha asma também. Certo? Dúvidas aqui? Parece difícil. Se a gente desmaiou, qual seria o método de reanimar esse paciente? Porque vai desmaiar, não existe desmaio com EPOC. Qual a falta de ar? Pode desmaiar, se desmaiar. E às vezes aquela Se ele sabe tudo. Exato. Esse valor é mudou. É broncodilatador, o efeito dele não é em cima da estamina. O efeito dele é praticamente um mecânico nas fibras bronquiais, né? Então ele é como se fosse que ele entrou e empurrou. Independentemente de quem
está. Ele vai empurrar, vai dilatar esse tempo que ele dura. 20, 30 minutos. Dependendo se tem estamina ali. Dependendo. E muitas vezes não tem uma melhora tão grande só com broncodilatador. Tipo de asma. E com o tempo passa grande. Depende muito do tipo de asma. Às vezes só um broncodilatador já não ajuda. Já não é uma crise asmática. Já precisa de entendeu? Como causa, como factor anti-inflamatório. Dúvidas aqui, gente? Diga. Fala de novo. Eu consigo diferenciar a densitometria do enfisema e a Pela espirometria? Não. Porque as duas são a mesma patologia. A diferença entre elas é só clínica. O deterioro da função respiratória abdominal é o que você vai medir. E dá na mesma, se é um enfisema, se é uma bronquite crônica ou se não é nenhuma delas. Tá? Aqui a diferença entre elas é clínica. Cumpriu o seu padrão como enfisema, beleza. Você fechou a diagnóstico como enfisema, mas o tratamento vai ser como é. Dúvidas aqui? Não é. Aqui, o que eu vou pedir para vocês para não ir confundindo. Façam casinhos clínicos inventados, tá? E aí, quando você consegue inventar um paciente, você imagina ele como uma pessoa física. Nunca mais vai esquecer. É diferente do que eu pego o caderno e começo. Todas entornando, faz o respirador rosado, a boca parece que faz menino. Não é a mesma coisa, porque eu estou fazendo tudo em coreia, que fica chato. Então eu não gosto de estudar. Medicina, se você não gostar, você está, eu vou falar a palavra que você grava, mas está em problemas. Porque tem que gostar. Para começar, é cansativo. Quem falou que é gostoso sentar e estudar? Fica até 3 horas da manhã do outro dia, quero ver se sai sozinho. Claro que não, mas é o que a gente precisa para ser bom. Se quiser ser muito, faça. É mais fácil que ser muito. Tá vendo? Aqui, gente, vocês estão com fome ou não comem? 5 minutinhos só para É, mas dá 5 minutinhos para eu terminar, senão eu não vou dar nem 1 minuto. Eu falo 3 horas seguidas sem cansar, viu? Esquecendo a temperatura. E deu 2 dias sem dormir. 3 horas sem falar. Não me entendem, Deus me perdoe. Eu me apoio. Quando voy a mirar una radiografía de un enfisema, también me va a dar más datos. Lembre-se, raio-x não faz diagnóstico. Tá? Vamos ver que no síndrome parenquimatoso sim faz, pero en el obstructivo no es un valor de diagnóstico. Não posso usar ela para falar que o paciente tem uma EPOC nem para enfisema, nem para bronquite crônica. Agora, ela pode me dar mais dados que me ajude a confirmar o que eu estou suspeitando? Sim. Em que caso ele vai me dar mais dados com enfisema? Por quê? Porque aqui, para começar, tem uma deformidade estrutural. Tenho uma deformidade do tórax. Então, eu vou ver o enfisema no meu raio-x. Eu vou ver esse tórax endonésio. Eu vou ver rectificação das costilhas. Eu vou ver esse espaçamento dele. Lembram do aplanamento do diafragma? Que eu vou ganhar maior número de espaços intercostais? Eu posso encontrar isso aqui. E aqui também eu vou encontrar um verdadeiro coração pequeno. Não é o meu, tá? Mas é um coração em gota com isso. Falamos coração pequeno, muitas literaturas referem isso, mas não é o correto. Coração não encolhe, sabemos disso, né? Se atrofiar, a gente morre. O que acontece aqui? O coração rota. Porque se eu tenho um tórax hiperinsuflado, aumentou a pressão intratorácica, certo? Então ele vai comprimir essas estruturas mediais e comprime a silhueta, a estrutura cardíaca também. Então o coração não tinha que estar assim, né? Meio inclinado para a esquerda, só vai ficar no meio, tá? Coração para a esquerda, romântico e mentira. Ficar no meio, meio inclinado hacia o lado esquerdo. Quando aumenta essa pressão intratorácica, o que faz no coração? Ele conta. E à medida que ele vai contando mais, a gente vê esse perfil. A gente não vê esse. Então, parece que o coração diminuiu, porque é o que eu estou vendo nesse plano anterior. Certo? Então, o que eu vou ver o círculo.
que se conoce como signo de coração em gota, porque parece que está pingando. Inclusive tem menores que esse, onde o coração pega, parece quase que esconde atrás da coluna. ¿Sí? Ese signo de corazón en gota va a ser más acentuado cuanto más tiempo de evolución tiene este enfisema. Y yo falo enfisema específicamente. ¿Por qué? Porque en la bronquitis crónica eu não vou ver isso. En la bronquitis crónica eu não tenho toração no túnel. Eu não vou ter as minhas costelas retas, eu vou ter a curvatura fisiológica dela. Mi espaço intercostal vai ser normal. Meu diafragma vai ter a curvatura fisiológica e não tem por que aparecer um signo de coração em gota se eu não tenho pressão. Por isso que no raio-x, eu posso ter um raio-x normal, numa bronquitis crônica, certo? E ele não me dá dados, mas me confirma que não é uma adenovirose, né? Se eu tenho essa clínica de várias expectorações seguidas, mais de 3 meses, já faz 2, 3 anos que ele está expectorando, eu faço um raio-x, o raio-x é normal, não descarta o EPOC, simplesmente descarta o enfisema, certo? E quando eu tenho um enfisema, eu tenho vários signos, que não sempre vão estar todos, mas eu vou encontrar signos fenotípicos no raio-x também no meu enfisema, certo? A quantidade excessiva tem que aparecer naquela quantidade que você fala que é bronquitis crônica. Exatamente, no outro só vai ver mais hipertransparência. Certo? É verdade, porque eu não vou ter mucos em duas. Eu posso ter quantidade de mucos, por exemplo, que é o mais comum, em pequenas quantidades. Não necessariamente todos os dias na rotina. E não necessariamente 3 meses seguidos. Porque eu posso estar instalando uma bronquitis, não é uma bronquitis crônica ainda, não se encaixou lá, mas ele tem um EPOC, certo? Quando ele se encaixar aqui com as características de tempo de evolução, você fecha EPOC e bronquitis crônica. Alguém levantou a mão? Diga. Doutor, a questão de uma bronquite crônica, ela vai me trazer dificuldade respiratória constantemente ou só na época de crise? Ele não vai ter crises. Em época de crise. EPOC não vai ter crises. O que ele vai ter? Desenvolvimento de forma crônica. Agora, não posso te falar que ele não vai piorar de um momento ao outro, claro. A gente não chama de crises, a gente chama de descompensação. Porque eu preciso de outra patologia. Eu tenho uma EPOC e peguei uma pneumonia, por exemplo. E nesse momento da pneumonia, obviamente, eu estou pior. Passou a pneumonia, a minha característica vai ser igual. Então a dificuldade respiratória dele vai ser Constante. Que pode piorar de forma paulatina, ou seja, hoje eu estou pior que ontem, mas amanhã eu vou estar igual a hoje, entendeu? Eu não vou voltar nessa melhora. Tá, outra coisa. Na bronquite crônica, a senhora falou que a expectoração é acinzentada, certo? Tem que ser acinzentada, não pode ser. Tem que ser, senão não entra em bronquite crônica. Porque as outras colorações vai ser de outra causa. Vamos supor, mesmo exemplo. Posso estar pior porque eu estou com pneumonia agora. A minha expectoração pela pneumonia não vai ser essa. Vai ter a característica de expectoração de pneumonia. Então sai desse critério. Outra dúvida aqui. Professora, Diga. você falou que no enfisema o tórax seria em tonel, né? Como? O tórax no enfisema é em tonel, né? Então, Por que eu vejo ele longilíneo? Parece que está longilíneo, não parece que está em tonel, o então, tórax. para que você fale que o tórax é longilíneo, para começar você precisa de mais critérios. Número 1, você precisa um critério clínico, físico, e no raio-x eu preciso dessa inclinação nessa região. Você vai ver como uma curvatura, parece que ela entra aqui. Isso se deve a que os arcos costais, né, são mais fechados. Porque lembre-se que longilíneo é um biotipo. É um biotipo. Então, uma característica física, como enfisema ou sem. Com isso, eu não quero dizer que o longilíneo não pode ter uma enfisema, tá? Mas aí eu preciso desse valor. Porque Aí tem as duas coisas. naquela imagem que você me passou, na minha cabeça veio um tórax longilíneo, aí você falou que era em tonel, mas era só isso mesmo. Então não é isso aí. Tem que ser perfil para ter certeza. Tonel você vê na lateral, né? Lateral. Essa hiperinsuflação, o que eu posso supor de uma hiperinsuflação aqui é essa hipertransparência.
ela fica mais preta. Maior acumulação de ar não oxigenado. Né? Porque ele fica isso. É o que me dá a informação de hiperinsuflado. Agora, hiperinsuflado de verdade eu não tenho. Então, para ter esse aumento de diâmetro anterior-posterior, o angelino não vai ser.